Viva! A Vida é uma Festa é um dos filmes da Pixar que mostrou que a gente não deve confiar 100% nas pessoas. Vai que ela é um De La Cruz da vida. E existe uma teoria envolvendo o personagem que afirma que o Ernesto, ele não assassinou o seu melhor amigo por apenas querer agarrar o seu momento. E sim, por amar a esposa dele. Isso, por amar a Amélia. Pois é, bem interessante, então fica nesse vídeo para você entender todos os detalhes dessa teoria maluca. Querer fazer o que for preciso para agarrar seu momento. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal sobre teorias impossíveis de acreditar. Um quadro do canal com teorias criativas ou horríveis, aquelas que literalmente são impossíveis de acreditar. E essa é uma teoria minha, fui eu que criei. E para você entender melhor, a gente tem que refrescar um pouquinho a memória. O personagem, ele era o ícone da música, muita gente adorava o cantor, tanto em vida como também após a sua morte. Muitos fãs lembravam dele só observando as suas oferendas gigantescas. Fora que o Miguel, ele não é da sua geração, então ele ficou sendo admirado por muitas gerações. Porém, ele sempre foi o vilão da história inteira. Afinal, ele assassinou o seu melhor amigo com um veneno para conseguir conquistar o seu maior sonho, que era ser um cantor. E a teoria, ela dá algo a mais, ela dá mais uma motivação para essas atitudes que o vilão teve. A história da família, ela foi contada pela perspectiva do Miguel, foi um momento de desabafo do protagonista. Tanto que um detalhe importante da história, o Miguel ele não cita, que foi a questão dele afirmar que o seu tataravô saiu em busca do seu sonho. Porém, ele não diz que ele foi acompanhado, que ele estava com um amigo. O quê? Por isso, o Miguel ele fica muito surpreso ao descobrir que o Hector era amigo do Ernesto. O Hector ele tinha falado sobre a amizade deles momentos antes, mas o Miguel não levou tão a sério essa relação entre os dois. O Miguel acreditava que o De La Cruz era o seu parente, e ele não estava ciente que existia mais alguém nessa aventura de seu tataravô. Por isso, ele fica muito surpreso com tudo e também defende o Ernesto das acusações do Hector. Outro detalhe interessante é quando falam para Amélia que o De La Cruz assassinou o Hector. Ela não fica surpresa pelo fato dos dois se conhecerem. Ela fica surpresa com o motivo da morte do seu marido. Cruz matou ele. Porque ela já sabia que os dois eram amigos em vida. Ou seja, Ernesto era um amigo muito íntimo do Hector. Eles não se conheceram na caminhada dessa jornada da música. Era um contato de muitos anos. Quando o Hector saiu de casa, a Amélia já sabia que ele estava indo com o próprio De La Cruz. E também é bem interessante notar que a Amélia, ela não foi junto com o Hector. O longa ele cita que a Amélia amava a música e também amava o seu marido. Porém, ela poderia ter ido junto com ele, mesmo sendo apenas por companhia. Mas ela não foi porque sabia que o Hector não estava sozinho, que ele estava acompanhado do seu melhor amigo. A Amélia afirma que amava a música, porém a sua família era um amor ainda maior. A música ficava em segundo lugar. Então ela decidiu continuar cuidando da sua filha Inês, continuar com a sua rotina, enquanto seu marido buscava alcançar esse sonho. E a Amélia, ela acreditava sim que o seu marido iria voltar. E como os dois eram amigos, fica claro que possivelmente um frequentava a casa do outro. Eles poderiam sim ter se ajuntado e a Amélia poderia ter ido junto, eles poderiam fazer festas juntos, comemorações e até mesmo cantar juntos. A Amélia, ela só seguiu em frente muito tempo depois, quando percebeu que o marido não iria voltar nunca mais. E possivelmente foi depois que ele faleceu, pois na época existia cartas. E o personagem, ele não conseguiu entregar mais nenhuma notícia. E pode ser que a Amélia só descobriu sobre a sua morte quando ela mesma bateu as botas também, pois ela não tinha esse contato com o Ernesto para saber o que tinha acontecido.
E quando ela chegou no mundo dos mortos, ela ficou sabendo dos boatos do chouriço, mas ela não quis saber de explicações do Hector, ela tava com tanta raiva que ela nem quis saber o que aconteceu. O que começa a fazer a teoria ter sentido é que na cena em que toda a família se junta para tentar recuperar a foto do Hector lá no final, e a cena que eu falo é quando a Amélia esbarra com o próprio De La Cruz no corredor do seu camarim, e ele pergunta se eles se conhecem, porque ele achou a figura dela um pouco familiar. Vem cá, eu te conheço? E era familiar porque os dois se conhecem, os dois se conheciam em vida. Ele só não reconheceu ela logo de cara pelo fato de todos ali estarem mortos, né? Todo mundo é osso. Por mais que cada um tenha um traço diferente, né, no seu osso, tamanho, proporção, ainda assim não tem como você saber quem é quem especificamente. E isso é comprovado com o próprio Hector lá no início do longa. Ele finge ser a Frida. E ele fica extremamente parecido. Só colocando roupa, peruca e um monte de coisa, ele ficou a cara dessa figura. Então, se você coloca qualquer coisa no seu rosto, você pode se parecer com qualquer um. Por isso que ele não reconheceu. Outro detalhe interessante foi quando a Amélia bate os calçados na cara do De La Cruz. A fala dela aparenta ter sido mais pra jogar na cara do Ernesto. Isso é por matar o amor da minha vida! E não parece que foi a primeira vez que ela disse que o Hector é o amor de sua vida, pois há 5 minutos atrás ela estava detestando ainda a ideia de estar presente no mesmo ambiente que ele. Então seria muito difícil ela falar que ele é o amor de sua vida. E fica ainda mais um clima no ar quando a Amélia ela sobe no palco e começa a soltar a sua voz. Tinha um pouco de química entre os dois personagens. Por mais que era um momento de fachada para o público, parece que não foi a primeira vez que eles dançaram. Como eu falei, eles frequentavam a casa um do outro. Por mais que o objetivo era pegar a foto na mão dela, o Ernesto conduziu muito bem. Ele já sabia qual era o passo dela. E a canção, ela poderia ser uma que a Amélia já cantou com o próprio Ernesto e também com o Hector. Afinal, quando você fica em um momento muito de improviso, o lógico é pensar em alguma música que mais te marcou. Então essa música possivelmente o trio deve ter cantado, ela cantava muito ela. O outro detalhe que contribui demais para essa teoria é que lá no começo, com o Miguel vendo De La Cruz em sua TV e ele começa a tocar violão, por ali mostra diversos filmes que o De La Cruz fez. Só que, se você for parar para pensar, o Miguel ele só descobriu sobre o assassinato do Hector apenas ouvindo a frase de um filme. Pode ser que os seus filmes, todos eles sem exceção, é a própria vivência de De La Cruz. Ou seja, pode ser que aquilo que o Miguel está assistindo tenha algum significado de algum acontecimento na vida real. E nesse filme, o De La Cruz está cantando e dançando com uma moça. E ele diz: "Quando tudo dá errado, eu toco meu violão. O resto do mundo pode seguir regras, mas eu sigo o meu coração." Após isso, ele beija a moça e vemos os dois em um campo. E o violão está tocando uma serenata dizendo o seguinte: "Já tentou fechar os olhos e sentir a música no seu coração?" E essa cena pode ter certeza que aconteceu de fato. Dele falando para Amélia, ou talvez ele vendo o Hector falando isso para sua amada, já que ele copiava o Hector em tudo. Em outra cena desse filme, uma mulher, ela diz o seguinte: "O meu pai nunca dará a sua permissão." E o De La Cruz responde dizendo: "Eu cansei de pedir permissão. Quando chegar o momento, não pode deixar ele passar. Você precisa agarrá-lo." E se o Ernesto tinha pedido permissão de se casar com a Amélia, mas o pai dela recusou? Mas, mesmo com tudo isso, por que o De La Cruz não foi atrás da Amélia após ele ter matado seu melhor amigo? E provavelmente foi pelo fato de que o ego e a sua ganância era superior ao amor que ele sentia pela Amélia. O Ernesto, ele sabia que o Hector queria voltar por conta da sua família e por conta da inveja do vilão de não compor as músicas boas, e o seu amigo estar ainda com a mulher que ele é apaixonado ajudou muito mais
nessa vontade e motivou ele ter essa atitude. Ele jamais iria voltar para Amélia para dar a notícia que ele tinha falecido, pois a Amélia poderia até culpar o vilão, mesmo sem saber que de fato era sua culpa, ou sei lá, ela investigava e descobria que foi ele que assassinou, né? Infelizmente, se isso fosse a sua escolha, infelizmente ele tinha que abandonar a sua carreira de músico. Como ele era alguém frio e maldoso, ele preferiu seguir em frente com a sua carreira. E se você chegou até aqui é porque você tá gostando do vídeo, então já deixa seu like, se inscreve no canal, pois por aqui tem muito conteúdo sobre os filmes de animação. Seja curiosidades, teorias, origens de personagens, easter eggs e por aí vai. Então já ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação futura sobre os filmes da Pixar. E me siga nas redes sociais, o Instagram e o TikTok é tudo @Brendovski. Eu vou deixar os links aí na descrição. Agora, o que desmente a teoria é pelo fato do vilão nunca ter dito com palavras que gostava da Amélia, e nem nenhum dos personagens citam sobre isso. E se ele amava mesmo ela, o mínimo que ele faria é ter voltado e tentar conquistar o coração dela, já que o maridão bateu as botas. Nem se fosse depois da fama. E a canção que eles cantam junto, o Ernesto ele fingiu realmente para o público que estava tudo bem para manter as aparências. O trecho do filme do Miguel ele pode estar se referindo mais ao Hector de agarrar o seu momento, mostrando o quanto ele não pede permissão. Mesmo que o Hector não deu a permissão dele pegar e ficar com as músicas, ele foi e agarrou literalmente. E o que realmente é um fato é a questão da Amélia conhecer o De La Cruz. Ela sabia sim da amizade dos dois, isso fica muito claro. Mas mesmo que foi eu que criei a teoria, ela tem furos. Eu senti muito clima quando eles cantaram juntos e quando eles se viram. Mas o que você achou dessa teoria maluca? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Se quiser desmentir ou até mesmo acrescentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade nos comentários. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou deixar um vídeo aí na tela sugerido para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. E então, até o próximo vídeo.